Shalom, amigos visitantes do canal, Yahushua voltará, que o Eterno nos abençoe grandemente. Esse é um vídeo inicial para o canal sobre o tema e nome do canal, Yahushua voltará, baseado no livro de Atos, capítulo 1, versículo 11. E para entendermos esse contexto, vamos ler a partir do versículo 6, do versículo 6 ao versículo 11, do capítulo 1 de Atos. E assim está escrito: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que é de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, como está aqui na tradução Revista e Corrigida, de João Ferreira de Almeida, porém, no original, provavelmente foi Yahshua ou Yahushua. Este Yahushua, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Então temos que esses dois anjos, ou varões, como está descrito aqui, eles disseram que ele voltará, da mesma forma que todos ali viram o mestre subir. Ele voltará a partir das nuvens do céu. Muitos falam que se Cristo voltasse, o povo hoje está tão maligno que o crucificariam de novo. Já ouviram esse ditado? Mas é porque eles não entendem essa passagem bíblica, porque ele virá da mesma forma que os apóstolos viram ele subir. E todos os seus discípulos ali naquele momento, eram 500 irmãos aproximadamente. Então temos que esses dois anjos testemunharam isso. E o próprio Salvador, nosso amado Salvador e Messias, ele falou que voltará outra vez, e com poder e grande glória, sobre as nuvens do céu, exatamente como os anjos falaram aqui. Porém, quando ele subiu de uma forma secreta, somente para aqueles que acreditavam nele vir. Ele subiu na ascensão, onde só pessoas que criam nele, acreditavam nele, viram ele subir. E quando ele voltar, será de forma pública, para todos verem, porque todo olho verá. E haverá um arrebatamento dos salvos, uma ressurreição dos salvos que partiram e dos que estiverem vivos, que são salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Porém, a maioria não entende isso. Acha que ele voltaria como um ser humano comum, apareceria no mundo em algum lugar. Porém, ele mesmo disse no livro de Mateus capítulo 24, dos versículos 4 e 5, o seguinte: E Jesus, e Yahushua, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, ele virá como o anjo falou que ele virá. Da forma que eles viram ele subir, os seus discípulos, ele voltará desde as nuvens do céu. Então ele fala que o nosso Salvador diz que é para todos nós nos acautelar, que ninguém nos engane. Ninguém nos engane. Porque muitos virão dizendo que é o Cristo, o Messias, de uma forma hebraica, o Mashiach, o ungido. O Cristo é numa forma grega, que eles traduziram, dando o sentido de ungido também. Porém no hebraico e de uma forma portuguesada é Messias. Então ele fala que muitos virão dizendo que é o Messias, ou o Cristo. E é para nos acautelar disto. Então entendam que nenhum que aparecer aí dizendo que é o Messias ou Cristo, será ele, porque ele virá desde as nuvens do céu. Então qualquer um que apareça por aí, seja ele perseguido, crucificado ou não, como alguns falam, não será o verdadeiro mestre, o nosso verdadeiro Salvador.
porque provavelmente ele trará uma espécie de interpretação a favor do espiritismo e da reencarnação. Reencarnação não existe à luz das escrituras sagradas. Reencarnação não existe. E um outro entendimento também é que ele volte de uma forma espiritual, porém ele não vai voltar de uma forma espiritual, porque de uma forma espiritual ele já veio como o Consolador no livro de Atos, capítulo 2. E ele mesmo testificou isto no versículo 5 do livro de Atos, da leitura que fizemos, a partir do versículo 6. Porém, vamos ver agora a partir do versículo 5, porque ele mesmo testifica que essa vinda espiritual viria, porém não era a sua segunda vinda, era a vinda espiritual do Espírito Santo, o Consolador que ele nos prometeu. No versículo 5 está assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Por isso que ele falou para ficarem em Jerusalém, até que do alto viesse o Espírito Santo, e eles fossem batizados com poder do alto, com o Consolador. Então temos que aqueles que falam, geralmente são pessoas daquela denominação chamada Testemunhas de Jeová, entre outras no Espiritismo, acreditam em uma vinda espiritual. Porém, não será somente uma vinda espiritual, ele virá outra vez de uma forma física, com poder e grande glória. Embora seja espiritual essa vinda também, será física, para todo olho ver, em seu corpo físico imortal, ressuscitado e glorificado. E por isso que no livro de Mateus 24, capítulo 24, onde lemos, a partir do versículo 23, ele diz o seguinte: então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e todo olho o verá. E deu esse exemplo de um relâmpago que brilha do oriente até o ocidente, porque assim será na vinda do Filho do Homem. Então não acrediteis quando disserem, o Messias está no deserto, o Messias está dentro de uma casa. Não acrediteis, porque se não fosse assim, ele não teria dito. Por isso ele pede no início, nos versículos 4 e 5, para que todos nós possamos nos acautelar de todas essas coisas e esses eventos que ocorrerão. Temos que já vieram vários falsos cristos, porém virão muitos mais, e alguns deles até apontarão para o anticristo, aquele que rejeitará o verdadeiro Messias e dirá que ele é um impostor e que o verdadeiro Messias seria ele. Muitos falsos cristos vão querer dizer e apontar realmente que tal abominação é o anti-Messias e que eles são o verdadeiro Cristo que voltou, ou Messias que voltou. Porém serão falsos Messias e falsos Cristos falando de um anticristo ou anti-Messias. Mas ambos serão falsos e mentirosos, porque não vieram com poder e grande glória desde as nuvens dos céus. Então entendam isto, porque Yahushua voltará com poder e grande glória desde as nuvens do céu. E no Evangelho de João, o Yohanan, no hebraico moderno, no hebraico arcaico seria Yahuhanan, mas no hebraico moderno é Yohanan. Então vamos ver no capítulo 14, nos versículos 2, 3 e 4, onde está assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim, mesmo para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou,
e conheceis o caminho. Esse é o versículo 4. Então temos que ele prometeu vir outra vez, por segunda vez. Quem disse isto? O nosso Messias Salvador, o Redentor. E para fazer a interpretação desse texto que acabei de ler, eu vou postar um vídeo depois deste, onde trago uma explicação sobre essa mesma passagem. E cito o arrebatamento, se ele será antes da grande tribulação ou depois. Porque o arrebatamento faz parte do contexto da vinda do nosso amado Salvador. Então o que ocorrerá antes? O arrebatamento ou a vinda dele? A vinda dele primeiro e depois o arrebatamento? Isso que veremos e vocês verão no próximo vídeo. Então que o Eterno abençoe a todos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Marque o sininho para receber as notificações dos vídeos. E até os próximos estudos. Compartilhe e dê a conhecer essa fonte de estudos sobre as Sagradas Escrituras. Shalom e até uma próxima vez.